Pronto, começou a gravar. Então, boa tarde a todos que compareceram. Hoje, o título da nossa palestra é Os Sete Pecados Capitais na Era Digital. É uma palestra baseada lá uma série de textos, foram 7 textos que saíram de um cara chamado Pequeno João, o Bradford Little John. Achei engraçado também o nome dele. Pois é. O Saiu Joãozinho. Joãozinho, que tem. A gente compartilhou o texto. É muito legal esses textos. Bem interessante mesmo. Ele é um cara muito inteligente, o Little John. E a nossa palestrante vai ser a Bruna. Eu vou deixar ela já se apresentar. Eu não sei quantos conhecem a Bruna, ela já é bem mais antiga do que eu, inclusive. Quando eu entrei, ela já estava saindo. E eu não sei quantos aqui conhecem ela. Acho que pouco. Só talvez o Otaviano mesmo. Então, eu vou já deixar ela se apresentar. Novamente, a nossa palestra vai até meio-dia e meia, meio-dia e 40. Geralmente o palestrante deixa os 20 minutos finais, 15 minutos finais para a gente debater um pouco, fazer perguntas e comentários. Então, levante a mão quem quiser perguntar, que a gente vai passando aos poucos. Vou fazer uma oração rápida e já passo a palavra para a Bruna e a gente começa a palestra de hoje. Tá bom? Então, oremos. Senhor, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor dá ao SCA, pela tecnologia da nossa era, que permite que, mesmo em tempos de pandemia, nós nos reunamos. E que o Senhor nos abençoe em específico, que hoje esse é o tema relacionado à tecnologia, relacionado ao bom uso que devemos fazer dela enquanto cristãos. Que o Senhor ilumine a Bruna, dê agudez à mente dela e permita que o nosso coração compreenda e que tudo isso contribua para que vivamos de uma maneira mais digna diante de Ti, seja lá onde estivermos. Agradecemos por tudo e te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Vai lá, Bruna, contigo. Então, sou a Bruna. Estou muito feliz de estar aqui. Saudades do SCA, gente. Eu fui da UNB de 2014 a 2018. Formei em serviço social. Mas, assim, um dia eu quero, né, trabalhar na área, mas não tem mais concurso nesse mundo, né? Então, aqui em Brasília, não, não dá. Eu atualmente trabalho de professora de inglês para crianças. Mas, assim, eu digo que a UNB, mesmo se eu nunca trabalhar na minha área, na vida, foi, assim, eu fui para a UNB para conhecer o UNVC e a SCA, assim, né? Eu posso dividir minha vida entre antes e depois do SCA, do UNVC, e, de fato, nossa, mudou a minha vida mesmo, e então fiquei muito feliz pelo convite. Na verdade, era para ter sido ano passado esse negócio, né? Mas aí com a pandemia e tal, e aí também meu filho nasceu em outubro, aí não deu, enfim. Mas estou aqui e adorei os textos, gente, muito bom mesmo. Obrigada, Vitor. Ótima escolha. Foi assim, porque eu achei muito bom, porque ao mesmo tempo que ele é assim, teologicamente bem denso, assim, ele também é muito prático. No final de cada texto, né, sobre cada um dos pecados, ele dá, assim, dicas práticas para como você lidar com isso, né? Então, muito bom mesmo. Depois, quem puder, quem quiser se aprofundar, leia. Inclusive, eu até fiquei bem feliz como eu, né, preparando a exposição, eu tive que fazer um resumo, então acho que vai ser bem útil para a vida, assim, depois eu voltar lá e relembrar. Porque, como ele fala no texto, né, a gente está muito imerso na tecnologia e meio perdido sobre como navegar nesse mar, né? Mas, enfim, vou começar logo para não perder o... Bruno, só lembrar aí de tu falar, pessoal, que tu já foi diretora do SCA também. É Inclusive, verdade. quando eu Eu entrei no fui SCA, tu era diretora diretora do SCA. administrativa, né? Como é que é o nome? Diretora É, administrativa administrativo. Tu era o Douglas do 2016, passado.
2016, 2017. Eu entrei no mesmo ano que ela na UNB. Mas assim, eu já vou na SA desde 2014. Acho que a primeira vez que eu fui assim, uma vez no primeiro de 2014. Aí no segundo eu já comecei a ir com mais frequência, aí depois nunca parei. E é isso. E então, ele tem os 7 textos sobre cada um dos pecados capitais, mas ele começa com um texto introdutório, que aí ele começa falando, né, que a tecnologia é algo que sempre existiu, né, de um certo nível, sempre existiu, e cada época tem as suas próprias dificuldades para se adaptar às novas tecnologias, né? E as novas tecnologias, elas sempre geram um certo incômodo, meu Deus, um certo incômodo, porque elas mudam a forma das pessoas de viver, né? Em algum grau, sempre vai mudar. Então, sempre vai gerar um incômodo, sempre vai gerar, assim, debate sobre, se isso é certo, se isso é errado, né? Por exemplo, o clássico debate de toda vez que surge uma nova tecnologia, essa tecnologia vai tirar os empregos das pessoas, logo, isso é uma coisa moral ou imoral? Devemos fazer ou não fazer? Proibir ou permitir? E isso não é de hoje, né? Só que, apesar da tecnologia sempre ter existido e sempre causar, né, esses incômodos, essas dificuldades, a nossa época ela é sem precedentes pela rapidez exponencial com que a tecnologia avança, né? Eu sempre digo que eu fico muito impressionada como o fato, eu tenho 24 anos e eu já vi coisas tipo disquete. Eu lembro de usar disquete quando eu era criança, assim, fazer trabalhinho da escola e tal. Gente, disquete. E aí depois, CD, MP3 player, Discman, máquina fotográfica com filme, coisas que as crianças de hoje não fazem ideia do que seja, né? E eu, sim, não tenho nem 30 anos, eu sou jovem e já vi avançar desse tanto, né? E isso é realmente impressionante. E então isso faz com que todo mundo se sinta perdido com como lidar, né? E especialmente os cristãos, não só os cristãos, porque esse debate de como usar a internet de maneira saudável, ele não é uma exclusividade dos cristãos, os descrentes também estão aí tentando saber o que fazer, mas para nós cristãos é ainda mais importante saber, né, porque para os descrentes é uma coisa mais de, se isso está me fazendo bem, a minha saúde mental, sei lá o quê, mas para a gente é questão de o que é certo e o que é errado, né? Então a gente tem que levar mais a sério ainda esse pensar sobre isso, né? E só que assim, a gente se sente muito perdido, nós evangélicos, né? Enfim, ele vai fazer uma crítica aqui mais para frente. Especialmente por uma falta de compreensão de como a tecnologia age e molda a gente, né? Ele faz uma crítica assim ao modus operandi evangélico médio, que é tipo, a tecnologia mudou a nossa forma de nos comunicar, né? Por exemplo, antes a gente estaria reunido presencialmente, agora a gente está aqui na internet. Mas isso não importa, o meio não importa. O que importa é, tipo assim, na comunicação, se eu estou falando a verdade, se eu estou falando com amor, né? O que eu não posso é quebrar a lei moral, né? No sentido, não posso mentir, não posso. As coisas óbvias, assim, né? Só que essa é uma visão moral muito estrita, né? Porque a gente sempre vai, sim, constantemente a gente vai nos deparar com situações que não são uma quebra direta de alguma lei moral, né? Por exemplo, contar uma mentira. Isso é uma quebra direta
de uma lei moral. Mas vão ter outras questões que não vão ser tão preto no branco assim, e nessas questões a gente não vai muito saber o que fazer, né? E ele fala que, assim, não é a intenção dele culpar o Lutero e os reformadores, né, por isso, mas que sim, eles têm uma pequena parcela de culpa, e, né, essa visão moral estrita, assim, tem um pouco, sim, de raiz em Lutero e nos reformadores, né, e aí ele cita duas ênfases que vieram de Lutero e de outros reformadores, né. O primeiro é a estrutura luterana de lei e evangelho. Eu vou citar aqui agora. Que, embora muito útil em seu lugar, pode nos prender em pensarmos que a lei é a única categoria para pensar a vida moral, o que fazer e o que não fazer, com um foco correspondente em ações particulares de bem e mal. E aí, se a gente não gosta da ideia de lei, e muitos de nós, especialmente hoje em dia, não gostam mesmo, então, fincamos nossa bandeira no lado do evangelho, dessa dialética, enfatizando as boas novas de que Cristo nos libertou e nos deu novos corações. E aí, desse ponto de vista, a ética, acima de tudo, trata de a gente ter o coração certo, e todo o resto cuidará de si mesmo. Como uma frase famosa do Calvino, né? Seja o amor o nosso guia e tudo mais irá bem. Então, aquilo, né? Tipo, o que importa é o seu coração, né? Você, né, pode estar em qualquer ambiente. Isso é um debate bem presente, assim, né, no meio evangélico. Crente pode ir, sei lá, para um bar, para uma boate, para show, para essas coisas. Aí vai ter o pessoal do time do não pode, e vai ter o pessoal do time, não, você pode estar em qualquer lugar, o que importa é o seu coração, o que importa é você não se contaminar, você não ser influenciado e tal, né? Então, os protestantes, eles têm essa tendência em sempre ficar caindo nesse dualismo de é, é, esqueci a palavra, gente. Antinomismo e legalismo. E só que a gente percebe, assim, que não é nenhum nem outro, né? E aí a gente fica perdido. E aí ele vai falar também de outra ênfase protestante, que também é muito comum, esse modus operandi, assim, que que ele fala, citando também, em segundo lugar, os reformados, apesar de serem mais otimistas sobre a lei moral do que os luteranos, criaram sua própria dialética instável, mediante uma extrapolação do conceito de sola escritura. Se a lei bíblica era a fonte da lei moral, o que determinaria o legalismo, ou a falta de legalismo, de alguém, seria sua hermenêutica. Aqueles que desejavam achar um versículo bíblico para quase tudo, vinculavam as consciências numa rede de restrições, e os mais inclinados à liberdade viam as mesmas passagens como meros exemplos, ou ordens obrigatórias para um lugar e tempo específicos. Então, né? E essa questão também do time dos legalistas e o time dos libera tudo, ambos também vão ter esse caminho de achar versículo-chave para provar o seu ponto. Então, eu faço isso porque o versículo tal diz, ou o outro que pensa o oposto também vai mostrar um versículo para justificar né, a ação dele. E, enfim, então isso sempre nos deixa nesse limbo, né? E aí acaba que, dependendo da situação, às vezes a gente vai nos preocupar mais com a intenção do coração, e às vezes a gente vai dar um peso maior para as ações concretas, né, de obediência à lei e tal, mas isso não é a forma ideal de nos guiar no mundo, né, nos dilemas morais e tal. E é aqui que começa o objetivo propriamente dito, assim, do texto e dessa série de textos, né? Porque o título do texto é Os 7 Pecados Capitais na Era Digital. É isso, né? E então ele quer resgatar o conceito medieval de virtude, que é muito presente na teologia católica, mas que também não é completamente ausente na teologia protestante, né? E aí, nas notas de rodapé, ele até cita alguns reformadores que se dedicaram a esse assunto das virtudes,
né? Que isso, para dizer assim, ó, não é uma coisa só católica, né? Protestantes também pensaram nisso e levam e acham isso importante, né? Enfim. Então, ele vai falando, vai definir o que é virtude. Virtude são hábitos. E o que são hábitos? Hábitos são padrões de comportamento. Né? Coisas que a gente acaba fazendo meio que automaticamente, assim, né? Digamos. E então, as virtudes são padrões de comportamento moral. E só que esses comportamentos, para eles se tornarem um padrão, para eles se tornarem um hábito e a gente fazer automaticamente, eles requerem treinamento da vontade racional, e também a ação da graça divina, né? E qual que é o objetivo das virtudes? Por que a gente deve buscar e cultivar ter virtudes, né? Porque elas nos tornam o tipo de pessoa que fomos criados para ser. E é importante frisar que, aí abre aspas aqui, uma pessoa virtuosa ainda irá pecar, e uma pessoa viciosa pode fazer uma escolha certa, mas em ambos os casos será mais difícil ir contra o hábito do que segui-lo. Então, essa ideia de virtude e vício, né? Vício seria o oposto da virtude, é um guia muito útil para a gente, porque nos dá um norte nessas situações que são mais cinzas, assim, né? Que não é uma ação não é algo que vai diretamente contra uma lei moral, né? Que não é uma violação óbvia da lei. E outro motivo pelo qual isso é muito útil e importante é porque pensar sobre hábitos é muito importante, né? Porque os hábitos, eles não são simples ações isoladas, né? Porque uma coisa é você, eu fiz tal coisa errada. Isso é uma ação isolada, mas um hábito é mais do que isso. Ele é um padrão de comportamento que tem uma raiz no nosso coração, na nossa, como tem uma raiz além, não é algo isolado. Então, tem uma raiz moral dentro da gente, né? Então, e é uma coisa intercambiável, assim, né? Que os hábitos influenciam essa raiz moral, mas também essa moral que a gente tem vai influenciar os hábitos, né? Então a gente tem que cuidar muito dessa questão dos hábitos, porque é ingênuo pensar que isso é algo avulso, assim, que tipo, eu faço essas coisas, mas eu sei que isso é errado e tal, mas, enfim, temos que trabalhar isso aí, porque se você tem um hábito errado, significa que tem uma raiz ali, né? E então temos que prestar atenção nisso. E então é muito importante a gente disciplinar os nossos hábitos, né? E o grande problema com a tecnologia é justamente o poder que ela tem na formação dos nossos hábitos e desejos. Porque o grande problema com a tecnologia não é nem as coisas em si, né? Os pecados em si, digamos, a inveja, que a gente fica olhando o Instagram do amigo e fica com inveja e tal. Essas coisas são ruins também, mas o pior, assim, o poder mais destrutivo da tecnologia é esse da formação de hábitos e de desejos. E, e é exatamente isso que falta na análise evangélica padrão, assim, sobre como lidar com a tecnologia. E porque, né, geralmente os evangélicos vão ver a tecnologia midiática apenas como um veículo para conteúdo moral ou imoral. Então, o que a gente deve se preocupar, né, é só em avaliar os conteúdos. Só que não é só isso, tem mais do que isso em jogo, né? E então vamos agora para os pecados propriamente ditos, né? O primeiro seria a luxúria, só que, como eu não sei se já teve ou se ainda vai ter uma reunião só sobre pornografia, então não vou me ater a esse. Então, vamos para o segundo, que é a gula. E a gula é definida, e aí no texto todo ele vai usar, né, as definições do Tomás de Aquino, que falou muito sobre essa coisa de vícios e virtudes, né?
E então a definição padrão e estrita de gula seria desejo desordenado por comida e bebida. Mas é muito mais do que isso, né? Ele mesmo, o próprio Aquino, amplia esse conceito para o pecado que resulta do esquecimento do homem da virtude por conta de algo útil para a vida presente ou agradável aos sentidos. Então, por isso a gula está muito relacionada à luxúria, né? Porque ambas não levam em consideração o propósito de Deus para as coisas úteis ou agradáveis. Porque as coisas úteis e agradáveis, elas têm um objetivo maior do que a nossa gratificação, a gratificação dos nossos corpos, né? Apesar disso ser um dos propósitos de Deus também, mas não é só isso. Quando a gente leva só a nossa gratificação em consideração, estamos pecando, né? Porque sim, a comida serve para a gente ter prazer nela, ou outras coisas como sexo, ou sei lá, dormir, todas as coisas relacionadas ao corpo, né? Elas têm esses propósitos também, mas não é só isso. E quando a gente não leva os outros propósitos de Deus para essas coisas, a gente vai pecar, né? E perdi aqui onde eu estava. E aí o autor vai fazer uma distinção entre bens de produção e bens de consumo. E aí ele explica que o desejo desordenado pelos bens de produção seria a avareza, né? Que é você querer acumular muitas coisas, mas o desejo desordenado por bens de consumo é a gula. E é por isso que a gula é um grande vício contemporâneo, porque hoje em dia a gente não tem tanto assim o desejo por ter mais coisas, mas a gente tem muito desejo em consumir coisas. E ele até fala, né, daquela que é famosa isso, né, obsolescência programada, que, né, as próprias coisas hoje em dia elas não são feitas para durar. Então, tipo assim, meio que não as coisas não nos incentivam à avareza, em certo sentido, né? Porque a gente não compra as coisas para ter elas para sempre. A gente compra para usar e aí ela vai acabar e a gente joga fora e compra outra. E isso vale para tudo, né? Tipo roupas, aparelhos eletrônicos, móveis, carros, tudo. Até casa, né? Que, tipo, antigamente essa coisa de ter uma casa era um status de poder ou uma coisa que as pessoas buscavam muito. Hoje em dia, né? As pessoas mais, assim, da nossa idade não tem muito essa coisa de, nossa, preciso comprar uma casa e ter uma casa própria. Inclusive, as pessoas até gostam de, tipo, ah, não, eu gosto de morar de aluguel porque eu posso me mudar quando eu quero. Tipo, enjoei dessa casa, eu mudo. Né? Então, mostra que essa coisa do consumo é muito forte no nosso tempo, né? E, olhando por esse ângulo, a internet, então, seria o ápice desse processo, né? De troca constante do permanente pelo imediato. Porque na internet, a novidade importa muito mais que a qualidade. Então, tipo assim, se você tem um veículo de notícias e você gasta muito, por exemplo, aconteceu alguma coisa, um acontecimento X, e aí você lá, o jornalista, tá, o repórter, vai gastar muito tempo para fazer uma super reportagem de qualidade para mostrar o que aconteceu, tipo, ninguém vai ler a sua notícia, porque todo mundo vai ler nos outros lugares que saiu mais rápido, e aí ninguém vai se interessar mais, né? Então, ninguém está muito preocupado com qualidade, sim com a novidade, né? E a neurociência moderna explica essa ânsia por novidade, né, que está muito relacionada com a dopamina, que é até bem conhecida, né, esse termo e tal, que é esse neurotransmissor que alimenta os circuitos de recompensa do nosso cérebro. E são mecanismos de resposta subconscientes que focam em evitar a dor e experimentar o prazer. E a dopamina tem um papel importante, né, na biologia, na psicologia, porque ela nos impele a fazer as coisas necessárias para a propagação da vida,
ou nos recompensa com entusiasmo quando a gente completa uma tarefa ou um objetivo. Então, por a gente ter esse sentimento de prazer quando a gente faz alguma coisa, é para isso que a dopamina existe, para a gente, isso nos incentivar. Não, então eu vou fazer mais coisas para eu ter mais desse sentimento, né? E ela é acionada especialmente pela novidade, né? Então, coisas novas geram mais esse sentimento de prazer e tal. E é por isso que a internet vicia. E vicia aqui tanto no sentido patológico, como no sentido moral que a gente está vendo aqui, né? De vícios mesmo, vícios opostos de virtude. Porque a internet é uma enxurrada sem fim de novidade, né? E especialmente com o advento do smartphone, né? Porque aí ficou mais fácil a gente se recompensar a hora que a gente quiser. Então a gente faz um pouquinho de trabalho e já, vou descansar um pouquinho. Aí pega o celular e fica olhando lá a enxurrada de novidades. E o celular foi assim, eu acho que foi uma mudança muito grande, porque, né, antigamente, se pensar na nossa época de MSN, Orkut e tal, que era no computador. Então, tipo assim, a gente tinha um tempo muito limitado para usar o computador, né? A gente tinha que dividir o computador com as pessoas da casa, tal. Então, assim, o tempo era muito precioso que a gente tinha lá. Mas agora, não, qualquer hora que a gente quiser, tá lá, em qualquer lugar que a gente tiver, não importa. Então, é isso, assim. E não é por acaso que hoje em dia a internet é dominada por imagens e vídeos. Não é por acaso que os blogs morreram, assim, praticamente. E hoje tudo é YouTube, tudo é vídeo, tudo é TikTok ou Instagram, que é imagem também, imagem com vídeo e tal, porque eles são muito mais estimulantes para o cérebro do que um texto, né? Ou seja, a recompensa ela é muito mais rápida e mais forte, assim, né? E, e bem, é por isso que o Tomás de Aquino fala muito de temperança, né? E a temperança é muito importante. Porque o que é a temperança? É o ato de regular as paixões de acordo com a razão. Ou seja, escolher os prazeres ao invés de ser levados por eles. E subordinar os prazeres ao fim deles, né? Ao fim que Deus criou eles. E é por isso que a temperança é muito mais efetiva do que a continência. Porque a continência é uma mera resistência aos prazeres, né? Um bom exemplo é que, assim, tem muita gente que fica, eu vou dar um tempo de redes sociais, vou dar um tempo do Instagram, do Facebook, aí, sei lá, fica um mês sem entrar, e, e depois volta e continua nos mesmos padrões de consumo de conteúdo, assim, de antes, né? Porque ela está só na continência e não na temperança, né? Que a temperança seria, não, eu vou educar aqui os meus hábitos de consumo disso aqui, e aí eu não vou precisar me abster totalmente disso, né? Mas isso é algo muito difícil de se fazer que nós temos que aprender mesmo. E então, usando a linguagem que ele estava usando, né? A temperança seria, então, distinguir entre uso e consumo. Aí, abre aspas. Assim como conseguimos conquistar a gula por roupas ou casas ao nos perguntarmos para que essas coisas servem e o quanto realmente precisamos ou podemos fazer bom uso delas, assim também pode ser com relação às tecnologias digitais. E-mail, smartphones e até Instagram e o Twitter podem ser fantasticamente úteis, mas muitos de nós estamos dolorosamente cientes de que eles nos fazem gastar pelo menos o mesmo tanto de tempo que nos fazem economizar. Devemos aprender a nos perguntarmos conscientemente: por que faz sentido usar isso? Por que eu estou usando isso agora? Para que eu estou usando isso? E nos abster quando não conseguirmos dar uma boa resposta a essas questões. Somente dessa maneira conseguiremos treinar novamente nossos hábitos para superarmos a gula digital. Então, aqui, ó, então agora fechou a parte de gula e no final, né, ele deu um conselho muito prático, assim, né? De quando a gente estiver na internet, assim, a gente sempre ficar
com esse pensamento, com essa vigilância, assim, e esse pensamento do para que eu estou fazendo isso? Eu estou aqui rolando o feed aqui só para estou consumindo sem nenhum objetivo, né? E isso também é bom para filtrar as coisas que a gente segue tanta gente assim, né, na internet e tal, e fica vendo coisa que não tem, tipo, não acrescenta nada para nossa vida, e às vezes gente que nem é nosso amigo, que a gente nem se relaciona mesmo e tal, parece um grande Big Brother da vida real, assim, porque isso é muito louco, porque, tipo, sei lá, pessoas que eu estudei na sexta série, aí eu sigo elas no Instagram, não falo há 10 anos, mas eu sei tudo que tá acontecendo na vida da pessoa, tipo, nossa, olha só, ela está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então, a gente repensar isso, né, pra gente não ficar só consumindo, sem ter nenhum objetivo com isso, né? Então, isso é um ótimo conselho para a gente colocar em prática, né? E o próximo é a avareza. E aí, para o Tomás de Aquino, a diferença entre a gula e a luxúria, ele meio que gula e a luxúria estão no mesmo pacote, né? Desses pecados que são desejos desordenados pelos prazeres carnais, né? A gula, a luxúria e a avareza, o que elas têm de diferença seria porque a gula e a luxúria são desejos ordenados pelos bens de consumo e a avareza seria o desejo desordenado pelos bens úteis, né? Os bens de produção. Então, olhando por esse ângulo, a gente pode dizer, de certa forma, que o homem moderno não é muito avarento, porque, né, ele se preocupa mais em consumir do que em possuir. Mas o simples ato de possuir e acumular é só a superfície da avareza, né? Porque aí o Tomás de Aquino continua desenvolvendo o conceito e diz que a avareza é um pecado contra Deus, pois o homem avarento negligencia as coisas eternas pelo amor das coisas temporais. E entendendo isso é que a gente pode entender, assim, por que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí o autor vai citar 2 textos bíblicos para mostrar, assim, a gravidade da avareza, né? O primeiro texto é aquela parábola do rico insensato, né? Que está lá em Lucas 12, 16, 21. Aí eu vou ler aqui. Então, lhes propôs uma parábola dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenastes muitos bens para vários anos. Armazenastes muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. E esse texto mostra um homem completamente fechado em si mesmo, né? Olha a quantidade de palavras que ele usa para falar de si, né? Consigo mesmo, eu, meu, eu. A palavra eu aparece muitas vezes, né? Meus. E então, esse é uma das pernas, né, da avareza, que é o ato de se fechar em si mesmo. E a outra perna, ele exemplifica com o texto de Tiago 4, 13 e 14. Agora prestai atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Então, as riquezas, né, esse texto mostra, né, que as riquezas geralmente são avaliadas primariamente como fonte de falsa segurança, o modo de nos sentirmos no controle de nossas vidas. E aí é interessante que ele fala no texto lá que ele também, parece que um dos empregos dele lá é trabalhar com seguros. E aí ele fala como que isso assim, é perigoso para ele vender segurança para as pessoas, né?
tipo assim, porque ele fala que lá tem os panfletos, né, para você vender os produtos lá para as pessoas, e é tipo, nossa, você precisa proteger o seu patrimônio e a sua família e tal. Então, tipo assim, nossa, você só vai conseguir dormir tranquilo se você tiver o seguro aqui, porque qualquer coisa que acontecer, você está seguro, né? E então isso dá uma falsa sensação de segurança muito grande. E essa é a outra perna da avareza. Então a avareza teria duas pernas, assim, uma que é esse ato de se fechar em si mesmo, e a outra que seria essa sensação de falsa segurança, né? E de ser autossuficiente, assim, né? Porque se eu acumular muito, então eu não vou precisar de ninguém, eu vou poder me fechar no meu mundo aqui, né? Enfim. E é por isso que a avareza está mais relacionada ao orgulho do que à inveja, né? Porque nós somos naturalmente levados a pensar que a avareza está muito ligada à inveja, né? Tipo, eu quero ter muitas coisas, então se o outro tem, eu quero que ele tenha. Mas, na verdade, está mais ligada ao orgulho e a gente vai ver no final, quando for falar de orgulho, do porquê, né? Porque aí ele fala, né, que a inveja, apesar dos problemas dela, pelo menos ele é um pecado social, no sentido de, quando a gente inveja, a gente olha para outra pessoa e pensa, nossa, eu queria ser assim, eu queria essa coisa que ela tem, né? A gente deseja ser igual a outra pessoa. E então, pelo menos isso, a gente não está negando a nossa natureza humana, né? Porque a nossa natureza humana é de dependermos dos outros, de sermos sociais e, né, enfim. Mas quando a gente é avarento, a gente se centra em nós mesmos e a gente busca ser autossuficiente. Então, a gente está negando a nossa própria natureza, a forma como a gente foi criado por Deus, né? Porque a gente não foi feito para ser autossuficiente. Então, a partir disso, ele vai fazer uma crítica muito interessante ao conceito assim de rede social, né? Porque nas redes sociais a gente compartilha o tempo inteiro, né? Todo site de notícia, qualquer coisa que a gente veja na internet, sempre vai ter lá o botão de compartilhe isso com seus amigos. E isso é uma coisa boa, né? E meio que natural, porque a gente tem essa tendência de, quando a gente vê uma coisa muito bonita, a gente ouve uma música muito boa, vê um filme muito bom, a gente tem essa tendência de, nossa, eu preciso mostrar isso para outra pessoa, porque, né, a gente quer compartilhar essa coisa, o deleite que a gente tem, né? Então, de certa forma, isso é uma coisa boa, só que, na verdade, isso é uma falsa sensação de que a gente está compartilhando mesmo, porque a gente não compartilha para se deleitar com o outro ou no outro, né? Mas a gente compartilha para que o outro se deleite em nós tanto quanto a gente se deleita em nós mesmos. Tipo, não é tipo, eu quero compartilhar porque isso é muito bom, eu quero que os outros, né, compartilhar o deleite e tal, mas e sim, nossa, a minha vida é tão boa, tão legal e tudo que eu construí aqui, eu quero que todo mundo veja e olhe e me ache tão legal quanto eu acho que eu sou, né? E além disso, tem o fato também de que a gente compartilha apenas uma parte editada de nós mesmos, né? Então, a gente continua escondido no nosso isolamento, né? Aí, é interessante também que ele fala que, ao mesmo tempo que pode parecer a era da transparência, né? Principalmente, sei lá, pessoas mais jovens, assim, que compartilham tudo na internet, a vida inteira, lá, tal. Parece que ela está sendo muito transparente e compartilhando tudo da vida dela, mas, na verdade, ela está só, tipo, mostrando o reino ensimesmado dela e querem que todos assistam, né? Então, ela não está exatamente querendo compartilhar, mas sim, ela está ensimesmada, né? E aí, ele está acabando o texto, né? Então, ele vai dar o conselho prático de como lidar com a avareza na internet, né? E aí, abre aspas, quando eu encontro um ser humano real em uma conversa ou amizade, não importa quão desapegado ou reservado eu seja,
Eu sempre terei que abrir mão de algum controle de mim mesmo e compartilhar mais do que eu quero. Não posso assegurar que o meu corpo sempre será visto do melhor ângulo e, ao menos que eu seja o mestre da consciência corporal, eu não posso impedir que a minha expressão facial, minha linguagem corporal e tom de voz de deixarem escapar pistas de que eu preferia me esconder. Se, no vai e vem da conversa, me deparo com uma pergunta ou um insulto para o qual eu estava despreparado, talvez eu responda de um jeito esquisito e fique me remoendo depois. No Facebook, Instagram, no meu blog, no entanto, eu continuo em completo controle da minha apresentação pessoal. Posso compartilhar só as melhores fotos, as frases mais sagazes, as opiniões mais ponderadas e posso, se necessário, policiar as fronteiras do meu espaço social, resultando da entrada ou silenciando os indesejados. Então, enfim, essa ainda não é a parte do conselho. Essa é ele mostrando como que na internet a gente cria o nosso próprio império, assim, que nós somos os ditadores, a gente dita as regras, e, né, se chega uma pessoa indesejada, se a gente escreve alguma coisa e aí vem alguém que comenta, você não gostou, você pode apagar, ou você pode editar o seu comentário também, ou então você pode, sei lá, se, não sei, alguma coisa que deu muita repercussão, você pode até apagar e depois você escreve, não, finge que não aconteceu, né? Enfim. E aí, para como vencer isso, né? Vencer isso é possível por meio de esforço mesmo e determinação para ser hospitaleiro ao estranho, o comentarista esquisito ou o chato que faz o sininho tocar toda hora, e abandonar a necessidade de ser visto sempre pelas melhores lentes. E isso só é possível, devo adicionar, quando aprendemos a parar de buscar segurança em nosso capital social ou material e aprendemos a descansar seguros somente em Deus. Então, assim como, né, a avareza tem duas pernas, que seria o estar fechado em si mesmo e a falsa sensação de segurança. Então, para vencer isso, a gente tem que buscar quebrar essas duas pernas, né? Tanto não estar só fechado em nós mesmos, estar aberto ao outro e também abrir mão de tentar controlar tudo ao nosso redor, de controlar a nossa imagem, assim, né? O que as pessoas vão, de certa forma, o que elas vão pensar, o que imagem eu estou passando, né? Porque muitas vezes a gente deixa de se relacionar por medo dessas coisas, né? Tipo, nossa, que será que eu estou transmitindo aqui? Não vai passar uma boa impressão, sei lá o quê. Então, é assim que a gente consegue vencer a avareza na era digital, né? E, então, aqui foi a avareza. E o próximo é a preguiça. E a preguiça, segundo a definição do Aquino, ela é mais do que ociosidade. A ociosidade, na verdade, ela seria mais um sintoma do real pecado do que a doença em si, né? Do que o pecado em si. A preguiça, diz Aquino, é um sofrimento opressor que tanto pesa sobre a mente do homem que ele quer fazer nada. Mais especificamente, é um sofrimento pelo bem divino. E sofrimento aqui não significa tanto uma tristeza passiva, mas tem mais a ver com apatia, né? Falta de amor, de alegria, Então, é apatia. Então, a preguiça está muito relacionada à apatia. E o resultado disso é literalmente a morte espiritual, né? E o C.S. Lewis descreve muito bem como acontece essa morte, o caminho, assim, dessa morte espiritual, numa passagem do Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? Para quem não sabe, esse livro, ele é escrito como se fosse um diabo mais alta patente, assim, dando conselhos para um diabo mais jovem, né? E aí é uma passagem bem grande, mas eu vou ler porque é muito interessante. Isso é o diabo falando para o diabinho lá, né? Neste estado, teu paciente seria a pessoa que ele está espezinhando lá, né? Não irá omitir, mas vai crescentemente desgostar de seus deveres religiosos. Ele pensará neles de antemão, o menos que se sentir possível. E quando esses tiverem acabado, os esquecerá tão cedo quanto for possível. Seu objetivo será deixar as coisas como estão.
À medida que essa condição se estabilizar, você será gradualmente liberto do fardo de prover prazeres como tentações. À medida que a inquietação e a relutância dele de enfrentá-la o afastarem mais e mais de toda real felicidade, e à medida que o hábito tornar os prazeres da vaidade, entusiasmo e reverência de todo desagradáveis e mais difíceis de renunciar, porque felizmente é isso que o hábito faz, é um prazer, você verá que nada é suficiente para atrair a atenção vagante dele. Você não precisará mais de um bom livro que ele realmente gosta para mantê-lo longe de suas orações, ou seu trabalho, ou seu sono. Uma coluna de propagandas do jornal de ontem fará o trabalho. Você poderá fazê-lo gastar tempo não só em conversas de que ele se agrada com pessoas que gosta, mas em conversas com que ele não se importa sobre assuntos que o entediam. Você poderá mantê-lo fazendo nada por longos períodos de tempo. Você poderá mantê-lo acordado à noite, não se divertindo, mas assistindo um fogo velho numa sala fria. Todas as atividades saudáveis e correntes das quais nós queremos que ele se aparte podem ser inibidas e nada dado em troca, para que, afinal, ele diga, como ouvi de um dos meus pacientes quando chegou aqui embaixo, agora vejo que passei a maior parte da minha vida não fazendo o que eu devia nem o que eu gostava. Os cristãos descrevem o inimigo como alguém sem o qual nada é forte. Nada é muito forte. Forte o suficiente para roubar os melhores anos de um homem, não em doces pecados, mas em soturno vagar da mente, sobre sabe-se lá o que e por quê, em gratificar-se em coisas tão pífias que o homem só está metade ciente delas, em tamborilar de dedos e tremer de pernas, em assobiar músicas que ele não gosta, ou no longo e sombrio labirinto de pensamentos que não contém nem luxúria nem ambição para lhe dar um descanso, mas que, uma vez que por acaso os iniciou, a criatura é por demais fraca e sobrecarregada para se desvencilhar. Tipo, pesado essa passagem aqui, né? E um pouquinho mais na frente, nesse mesmo livro, aí o diabão lá continua falando. Você dirá que esses pecados são muito pequenos, mas não importa quão pequenos são os pecados, contanto que seu efeito cumulativo seja levar o homem para longe da luz em direção ao nada. O assassinato não é melhor que as cartas se as cartas servirem. De fato, o caminho mais seguro para o inferno é um caminho gradual, a ladeira gentil, macia, debaixo dos pés, sem virada súbita, sem grandes marcos, sem pedágio. Então, uau, né? Tipo, isso é algo que a gente tem que se policiar e também estar atento com os nossos irmãos ao nosso redor, né? Porque eu já vi, assim, pessoas que, quando você vê, tipo, o que aconteceu com aquela pessoa? Ela era crente e tal, por que que ela não, tipo, deixou de ser crente, assim, do nada? Mas, na verdade, não é do nada. Na verdade, não é, tipo, deixei de acreditar, acho que isso tudo é mentira. É só porque a apatia foi tomando conta aos poucos. E então, aos poucos, ela foi deixando de ir para a igreja, foi deixando de fazer, né, as disciplinas espirituais, e aí acaba que não é mais crente, mas ela nem sabe por quê. Tipo, é apatia, né? E a gente tem que realmente se policiar e estar atento, né, com as pessoas ao nosso redor, porque nós não podemos dizer que nós somos fortes demais para isso, porque definitivamente não somos, e o tempo que a gente gasta com redes sociais é a prova de que a gente está muito vulnerável a isso, né? Então, a gente pode sim concluir também que, assim como a gula, talvez a preguiça seja a preguiça nesse sentido que ele fala, né? Ele até dá uma palavra lá em latim, assedia, não sei como é que fala, seja um dos grandes vícios da nossa era, né? E ele chama atenção para o fato de não ser incomum personagens nos filmes e nos livros, né? Sempre tem esse personagem que, eu vou sair vaga, tipo, eu não tenho objetivo de vida nenhum, eu não sei o que vou fazer da minha vida, tanto faz, tal. Então eu vou sair aí, em busca de alguma experiência e tal, né? Ele sai sem rumo, como lá no livro lá do C.S. Lewis, em direção ao nada.
E é realmente muito interessante como ele fala, né, que essa apatia, você pode gastar a sua vida, porque, né, ele fala, se pelo menos você, igual o cara lá, o paciente que foi pro inferno lá, né, do diabão, aí ele falando, pô, eu tô aqui no inferno e eu nem gastei a minha vida cometendo grandes pecados, tipo, nossa, curtindo a vida e fazendo muitas coisas, tipo, eu não fiz nada, né? Então, o nada é um grande perigo. E aí ele também vai dizer que quanto mais nos refugiamos na distração, mais habituados nos tornamos ao mero estímulo e mais desensibilizados ao deleite. E isso já é, assim, amplamente pesquisado e comprovado, tanto com adultos como para crianças, como para bebês, assim, que quanto mais estímulo, assim, que você não tem que fazer nada, você só é estimulado, menos você é sensibilizado para o deleite, né? Então, por que as crianças hoje, elas preferem ficar no celular em casa do que sair para brincar na rua? Porque elas são muito acostumadas a terem estímulo, estímulo, estímulo. Então, tipo, ela vai lá para fora e o que vai ter aqui? Elas não sabem mais se deleitar, né, na natureza ou nas coisas, né? Mas isso não é só coisa de criança, não, porque a gente é assim também. E isso é um círculo vicioso, né? E vicioso no sentido clássico aqui que a gente está usando, né? Depois desse texto, nunca mais vou ver a palavra vício da mesma forma. Mas aí, como sempre, ele vai terminar dando alguns conselhos práticos, né? De como lidar com essa coisa da preguiça e nem quero usar essa palavra, mas essa coisa da apatia e do sofrimento pelo bem, né? Que aí abre aspas. O caminho para fora desse ciclo vicioso, então, exige esforço nas duas direções. Devemos buscar reacender nosso amor por Deus mediante a adoração, oração, leitura e meditação. E ainda assim, nós vamos constantemente achar nossas mentes nubladas nessa busca, se estamos vivendo vidas preguiçosas de distração perpétua. Devemos cultivar conscientemente uma alegria grata nos prazeres saudáveis da beleza e do conhecimento e da amizade com as quais Deus nos rodeou, ao invés de buscarmos incessantemente algo que possa nos divertir por um momento. E quanto mais capazes de aproveitar da alegria nos bens que vêm de Deus, mais seremos atraídos de volta em gratidão para uma comunhão jubilosa com Deus. E menção honrosa aqui para uma frase que eu fiquei, nossa, impactada, que é: tudo que verdadeiramente nos tira de nós mesmos e nos leva a contemplarmos as maravilhas que Deus pôs no mundo é um passo em direção a Deus. E isso faz os demônios terem calafrios. Então, a gente tem que cultivar o deleite, né? Porque o deleite, ele não é algo que vem naturalmente, né? Então, a gente tem que estar constantemente cultivando isso. Intencionalmente nos deleitando na criação de Deus, né? Nas pessoas, nas amizades, nos relacionamentos, né? E tudo isso, esse texto sobre preguiça, me lembrou. É um livro que eu não li, mas eu vi um vídeo sobre esse livro, enfim. É aquele livro 6 Sermões contra a Preguiça, do Tiago Cavaco. E aí que tem uma frase que meio que resume tudo que foi dito sobre preguiça aqui, que é: o oposto da preguiça é a alegria. E, né, se a gente tem essa noção de que preguiça é apatia, então o oposto da preguiça é a alegria. Então a gente tem que se esforçar para, né, nos alegrar nas coisas, ter alegria nas coisas e não cair na apatia, né, em só ficar nos distraindo o tempo inteiro, sem objetivo nenhum, sem, né, enfim. E aí, então, o próximo pecado é a inveja. E a definição do Aquino é bem certeira, assim, na gravidade, né? Inveja é se entristecer com o bem do outro. E quando o autor estava falando lá sobre a avareza, ele citou uma virtude da inveja, né? Que seria o seu caráter social.
Só que agora que ele vai falar da inveja mesmo, ele vai descer além. Que ele meio tava, não, a inveja não é tão ruim assim, comparado à avareza, mas aí aqui a gente vai ver que é ruim sim. Que, ao mesmo tempo que esse caráter social, ele é uma virtude, né, se comparado à avareza, ele acaba se tornando, esse caráter social acaba se tornando também, assim, tornando a inveja ainda mais vil se analisada sozinha. Porque o avarento, ele não liga se a pessoa ao lado está prosperando. Ele só quer acumular o dele. Mas o invejoso, ele prefere que ninguém prospere se ele não for prosperar também. Então, a inveja, começando pelo bem da sociabilidade, logo se vira contra todo e qualquer bem. Então, se não for para ele ter o bem, ele prefere que ninguém tenha. Não existe bem, então. Eu prefiro que não exista do que o outro ter e eu não ter, né? E um bom exemplo que ele dá é aquela história lá do rei Salomão, julgando o caso lá das duas mulheres que falavam que era mãe do bebê, né? E aí a mulher que não era a mãe do bebê, ela, que no caso era a invejosa, né? Ela falou, não, então pode matar o bebê, não tô nem aí. Eu prefiro que ela não tenha do que, tipo, nem eu nem ela tenha, do que só ela ter, né? E sendo que a outra, que era a mãe de verdade, ela abriu mão, tipo, não, tudo bem, pode ter, enfim, né? E é um ótimo exemplo do que é a inveja, né? E aí, mais para frente, ele vai falar de uma característica curiosa da inveja, que eu, pelo menos, nunca tinha reparado tanto assim, né? Que a inveja comumente não é direcionada para aqueles que estão acima de nós, ou com quem não temos nada em comum. E é verdade isso, né? Porque a gente sente inveja da pessoa lá do nosso trabalho que foi promovida e a gente não, né? A gente não sente muita inveja, não. O Jeff Bezos, nossa, eu tenho inveja do dono da Amazon, da fortuna de sei lá quantos bilhões que ele tem. Tipo, porque é uma coisa tão distante que a gente nem sabe o que é tanto dinheiro assim, né? A gente não sabe o que é ter, sei lá, 300 bilhões de dólares. Mas a gente sabe o que seria ter mais, R$ 1.000 de salário, né? Então, as comparações são quanto mais próxima a pessoa é de nós, assim, da nossa realidade, mais propenso a gente vai ser a invejar, né? E outras duas características da inveja que ele aponta é que, a inveja prospera no concreto e, né, nas coisas concretas. Então, quando a gente tem inveja de alguém, a gente consegue listar tudo que a pessoa tem e a gente não tem. Porque a pessoa mora em tal lugar, porque ela foi promovida, porque ela viajou, porque sei lá o que, a gente consegue ficar listando todas as coisas, né? E, abre aspas, o coração invejoso masoquisticamente estocará cada lembrete doloroso do sucesso do outro, botando em tabelas, se lembrando deles, até que todo mundo esteja conspirando contra ele. A inveja, é claro, sempre acha formas de fazer isso. Mas nossos programadores tornaram o trabalho muito mais fácil. Então, a inveja tem isso, sim, é o concreto, né? A gente pode pensar, né, quando a gente era criança, com os nossos irmãos, tipo, mãe, mas olha só, ele pegou o pedaço maior do bolo e tal. A inveja é assim. E, e as redes sociais só facilitaram a nossa vida, né? Porque a gente não precisa nem se esforçar para listar todo o sucesso das outras pessoas, né? O Instagram é quase que um estoque de sucesso, que fica lá exposto. Aí a gente só vai lá ver, né? E, dois, a outra característica é que a inveja não é realmente provocada pelo bem da outra pessoa, mas pela percepção do bem. Então, tipo assim, não importa muito se o seu amigo ou a pessoa lá que você inveja é realmente mais rico ou mais bonito do que você. Só importa se você imagina que ele é, né? E, obviamente, a inveja tem uma imaginação fértil, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. E, novamente, as redes sociais só facilitam o trabalho da inveja, né? Porque elas aumentam essa distância entre a realidade e a percepção, né? E ainda mais ela nos dá a oportunidade de editar, né, a nossa vida. Então a gente não vai ficar postando a gente lá no ônibus lotado e tal. A gente vai postar quando a gente viaja e tal. Então é muito fácil a gente entrar na internet, no Facebook, no Instagram,
e concluir que todo mundo tem a vida melhor que a nossa, porque todo mundo está sempre viajando, está sempre indo no restaurante, está sempre isso, e a gente não. Só que, na verdade, essa é só uma percepção desse recorte, né? Então, as redes sociais meio que não criam a inveja, mas elas potencializam e facilitam muito você ter inveja de outras pessoas, né? Mas, como sempre, no final, ele dá um conselho prático, né? E aí, abre aspas, graças a Deus, há uma solução bem simples para a inveja. Simples em princípio, ao menos, embora seja uma luta de vida. Não estamos errados de buscar nosso valor e identidade em relação aos outros. Mas muito psicobesteirol, adorei essa expressão, moderno, nos diz que essa é a raiz de nossos problemas e precisamos acreditar em nós mesmos e cultivar a autoestima. Essa solução é tão mortal quanto a doença, mas estamos errados em pensar que podemos medir corretamente nosso valor em relação às outras criaturas. Não, é ao reconhecermos que somos, antes de tudo, filhos de Deus, que a inveja desvanecerá. Por isso nos concede ao mesmo tempo... Não, pera. Pois isto nos concede ao mesmo tempo a base para a mais radical humildade e gratidão. E para a mais radical autoconfiança, porque saberemos que somos amados e estimados por aquele cuja opinião importa muito mais do que qualquer barômetro de popularidade humana. Então, de todo não é errado, assim, a gente querer ser valorizado, né, pelas outras pessoas e definir um pouco da nossa identidade a partir das nossas relações, né, porque isso é meio que natural, como Deus criou a gente, para, né, seres relacionais e tal, então não é um problema, assim, a gente querer ser estimado pelas pessoas e tal, mas é um problema quando isso se torna, tipo, tudo que importa é a estima das pessoas, né, sendo que a gente tem que se preocupar muito mais em somos estimados por Deus, isso é o que importa, e somos, né, filhos de Deus e temos valor para Deus, e isso, a nossa autoconfiança deve vir daí, não de, acreditar em mim mesmo, no meu potencial e tal, né? E também a gente reconhecer que o nosso valor vem de Deus, isso vai nos dar um coração grato, né? E a gratidão é um ótimo antídoto contra a inveja, né? E é isso. Então, estamos caminhando para o final. Agora, eu acho que só faltam 2, né? Ira e orgulho. E o próximo, então, é a ira. E a ira, ele é um pecado difícil de diagnosticar e de combater, né? Porque muitas vezes a ira nasce de um senso de violação de justiça. Então, a ira também entra naquele rol de pecados que erram ao perseguir um bem sem autocontrole. Porque, né, a gente buscar a reparação, né, quando acontece um ato injusto, a gente se indignar contra isso, não é algo intrinsecamente ruim, né? Mas o Aquino, ele identifica 2 maneiras principais, assim, pelas quais a indignação em face da injustiça se transforma no pecado da ira, que é querendo vingança contra o objeto errado ou da maneira errada, que seria, né, sem autocontrole. E o que seria, então, uma raiva justa? A raiva justa seria de acordo com a razão. E se tratando da ira, essa terminologia, né, de acordo com a razão, faz muito sentido, porque não é incomum a gente ficar tão irado ao ponto de, né, falar, ai, nossa, perdi a cabeça, fiquei fora de mim. Tipo, a gente realmente perde as faculdades mentais quando a gente está irritado ou irado, né? Então, e é por esse motivo que a ira é um dos pecados capitais, né? Essa expressão do pecado capital é porque são pecados que você pode cometer vários outros pecados a partir deste pecado, né? E a ira é muito fácil a gente cometer uma infinidade de pecados a partir dela, né? E sobre a ira, especificamente nos ambientes digitais, o autor vai apresentar algumas razões
sobre o porquê que a internet é uma terra tão fértil para o crescimento e a disseminação da ira pecaminosa. Incrivelmente fértil a internet. E ele vai falar, né, que tipo, a boca fala do que o coração tá cheio, só que a boca também fala mais livremente quanto menos consequências houverem para temer. Então, aí ele dá o exemplo lá. Porque, tipo, se eu tô com raiva de uma pessoa e estou com muita raiva, quero socar a cara dela, mas eu sei que ela tem o dobro do meu tamanho, eu não, né? A pessoa vai se conter, ela vai usar a razão e pensar, olha, eu acho que não vale a pena, né? Então, eu vou ficar na minha. Só que na internet, praticamente não existem barreiras, nenhuma barreira dessas. Então, você não tem, assim, nada a temer, né? Porque que consequência imediata, assim, você vai ter, né? Nenhuma. Você pode falar o que você quiser, não vai acontecer nada com você, né? Sim, pode acontecer, mas pelo menos imediatamente ele não vai, né? Então, né, isolados das consequências das palavras, a voz da razão pode facilmente ser ignorada. E, além do fato de nos sentirmos anônimos, nós tratamos a outra pessoa como anônima também. Então, a gente desumaniza a outra pessoa. Tipo, não parece que a gente está falando com outro ser humano, a gente está falando só com uma foto ali, né? Sei lá, não é uma pessoa, a gente desumaniza. E é muito mais fácil a gente desumanizar só uma fotinha ali que a gente está vendo do que uma pessoa realmente na nossa frente, né? E disso, nossa, isso é uma coisa que eu sou muito grata ao UNB. Assim, eu ter ido para a UNB, se fosse só por isso, já teria valido a pena, assim, que é o fato de eu ter convivido com muitos militantes, assim, porque, né, na internet eu vejo, assim, as pessoas falando e tal, e realmente parece que o militante, ele não é uma pessoa. Parece que o militante, tudo que ele é a opinião política dele lá que ele tem. Ele não é uma pessoa, ele não tem sentimentos, não tem família, não tem uma vida, não tem problemas, né? E isso é muito fácil a gente cair nisso, né? Mas a UNB, assim, foi muito bom na minha vida, porque eu realmente me relacionei com as pessoas e vi que, tipo, os militantes são pessoas porque, por exemplo, um exemplo clássico, assim, que eu vejo, as pessoas, assim, vão falar, aí, porque se a pessoa é comunista. Porque o comunismo não tem como você ser, tipo, comunista e ser uma pessoa normal, porque o comunismo é uma ideia muito maligna, então todo mundo que é comunista com certeza quer o mal da humanidade e quer destruir tudo, o mundo e sei lá o que, tipo, não. Tem muita gente que realmente acredita nisso, tem esperança nisso, que ela não tem esperança de nada na vida, né? Nós cristãos temos esperança, mas essas pessoas, elas estão perdidas, elas não têm esperança de nada, então elas se agarram nisso, que é o que tem aí disponível, e elas realmente têm boas intenções no coração delas, tipo, né? Então, isso de você não conviver, de você não ver, de você não saber quem é, isso, então é muito fácil a gente cair nessas coisas, né? Tipo, não, se a pessoa tá igual uma frase clássica que aparece em debate sobre qualquer coisa na internet é isso. Se a pessoa está defendendo tal coisa, só tem duas alternativas. Ou ela é ignorante ou ela é mau caráter. Tipo, não, gente. As pessoas têm muitos motivos para acreditar, defender o que elas defendem. E assim, é claro, você pode discordar, né? Mas assim, você julgar as intenções do coração das pessoas, isso é muito errado. E é muito fácil de fazer isso na internet, né? Por essa falta de contato. Mas, assim, por que que... Porque, assim, a internet não é o único meio de comunicação mediado, né? Se a gente for ver uma carta ou todos os meios de comunicação escritos, né? Eles são meios de comunicação mediado, que você não... Quando você escreve uma carta, você também não está de frente a frente com a pessoa, né? Conversando com ela. Mas então por que que na época das cartas as pessoas não eram tão odiosas como elas são, odiosas e iradas como elas são na internet, né? Porque, aí abre aspas,
é porque a internet nos oferece uma forma de mediação paradoxalmente imediata. Sentimos-nos tanto infinitamente distanciados do companheiro sem rosto do lado que está recebendo nossa verborragia, quanto sua presença imediata, trocando insultos em tempo real. 50 anos atrás, se eu ouvisse que alguém fez algo estúpido, eu poderia me sentar no mesmo instante e escrever uma carta raivosa. As chances são que, no ato razoavelmente lento da escrita, eu teria descarregado muita coisa e começado a reconsiderar. Se não, eu provavelmente teria um bom tempo antes que a enviasse ao correio. E, mesmo se eu não reconsiderasse, a pessoa do outro lado poderia, antes de alimentar a discussão, ela poderia pensar, né? Ah, será que vale a pena mesmo? Ela teria muito tempo para escrever, para pensar, para reconsiderar. Ela escreve, depois apaga, tal, aí o tempo de enviar. Então é muito tempo para você, né, acalmar os ânimos e deixar a razão agir, né? Só que na internet não tem esse tempo assim, né? É na hora, então você pode apertar o enviar num momento de tipo, tá com a cabeça quente, sei lá, tá muito bravo, você envia, e aí só depois que você vai pensar, ah, nossa, não foi legal, mas aí já foi, né? Então, as chances de você falar coisas por impulso na internet são muito maiores, porque é muito mais fácil, né? Mas ele, né, dá alguns conselhos também práticos para como lidar com a ira nos ambientes digitais, né? E aí ele dá 2 conselhos, que é, primeiro, em relação aos outros, devemos reconhecer a tentação de desumanizar o ofensor percebido. Quanto menos virmos nossos amores e medos e falhas refletidos nele, menos nos importaremos com a destruição dele e com a sua dignidade e reputação. Devemos aprender a vermos a nós mesmos nos outros, mesmo quando eles cometem injustiças e falsidades. E só então seremos capazes do tipo de raiva justa que busca corrigir seus erros com caridade e autocontrole. Segundo, em relação a Deus, devemos lembrar que a vingança é dele e que ele é soberano. Aí, essa tirinha, Vitor, foi você que colocou? Ou tinha... Ah, porque no texto É que dele eu mesmo. li antes, eu não tinha visto essa tirinha, mas ela é muito boa. Eu acho que é dele mesmo. Que aí tem uma tirinha assim, o cara lá no computador, aí chega a mulher dele, ah, você não vai dormir? Aí ele, não, estou fazendo, é muito importante que é um assunto urgente, tem alguém errado na internet. Então, tipo, nossa, como assim tem alguém errado? Eu preciso corrigir essa pessoa. Só que não, a gente não precisa corrigir todo mundo na internet e reparar todos os erros, e enfim. Aí ele continua: há milhões de coisas falsas, tolas e pecaminosas sendo ditas na internet, sem mencionar fora dela, todo dia. E eu não posso corrigir todas elas. Se eu não consigo dar um passo para trás e dar lugar à ira de Deus, eu serei sempre consumido pela minha própria. Então, tipo assim, o conselho aqui é isso de não desumanizar a outra pessoa, né? E o outro é isso de a gente não tem que corrigir tudo de errado que tem na internet, porque tem muita coisa errada na internet. A gente não tem nem capacidade para isso e nem é o nosso papel corrigir todos os erros que as pessoas dizem lá na internet, tipo, não é o nosso papel e tem certas coisas que a gente tem que fazer orar, né? Oh, Deus perdoa, eles não sabem o que fazem, né? E essa frase aqui é muito boa, né? Se eu não consigo dar um passo para trás e dar lugar à ira de Deus, eu serei para sempre consumido pela minha própria. Então é isso, assim. Chegamos ao último pecado, que é o orgulho. O último que, na verdade, que ao mesmo tempo é o primeiro, né? Porque o orgulho é a mãe que dá luz a todos os outros pecados, mas é aquele que, quando cresce a sua plena estatura, pode superar e até devorar todos os outros e continuar vivo após todos os outros serem vencidos. E o orgulho, né, ele é considerado pela tradição cristã o pior de todos os pecados, o maior de todos os pecados, a mãe de todos os pecados, porque, ao contrário de todos os outros pecados,
que fazem o portador, né, do pecado fugir de Deus, o orgulho enfrenta a Deus. O orgulho é, assim, afrontoso, né? E ele é paradoxal também, porque, como bem disse o C.S. Lewis, né, ele tem um texto lá sobre orgulho. Eu não conheci esse texto, depois eu vou até procurar para ler ele inteiro. O orgulho, muitas vezes, pode ser usado para combater os vícios mais simples. Os professores, na verdade, costumam apelar para o orgulho de um garoto, ou como eles chamam, ao autorrespeito, para fazê-lo se comportar decentemente. Muitos homens venceram a covardia ou a luxúria, ou o mau temperamento, ao aprender a pensar que isso está abaixo da dignidade deles, isto é, pelo orgulho. Ou seja, o orgulho pode continuar e se enraizar ainda mais profundamente, mesmo quando os outros pecados os outros pecados foram controlados, né? Mas se o pecado é controlado por causa do orgulho, então tá errado, né? E é isso que torna o orgulho tão diabólico. E diabólico no sentido completo da palavra, né? Que é a habilidade de se disfarçar com uma virtude. Que foi exatamente isso que o diabo fez com Jesus lá no deserto, né? Ele queria fazer Jesus pecar, mas com um ar de virtude, assim, né? E aí o C.S. Lewis, nesse texto dele, ele vai fazer uma distinção entre vaidade e orgulho. E aí ele diz que a vaidade, abre aspas, mostra que você não está completamente contente com sua própria admiração. Você dá valor o suficiente às outras pessoas para querer que elas olhem para você. Na verdade, você ainda é humano. O diabólico, o realmente sombrio, orgulho vem quando você despreza tantos outros que você nem se importa com o que eles pensam de você. Então assim, a vaidade é ruim, mas pelo menos, né, você ainda tá tipo assim, se importar com a opinião dos outros é uma coisa que Deus criou, né? Deus colocou isso na gente, nós somos seres relacionais, então, né, igual a inveja que ele citou, pelo menos tem esse caráter social. Mas o orgulho, tipo, você despreza todo mundo, tipo, eu não ligo para a opinião dessas pessoas inferiores a mim, tipo, não preciso delas e, tipo, dane-se. E sobre o orgulho na era digital, podemos dizer que ele é, sim, o grande pecado da nossa era, né? Porque todo filme da Disney vai ter esses ensinamentos, né? Seja você mesmo, acredite em você mesmo, as respostas estão dentro de você, siga o seu coração. Então, resumindo, você é independente, autossuficiente, não precisa de nada nem ninguém. Você só precisa ouvir a voz da sua própria, de você mesmo lá, enfim. É você quem dita as regras, você é Deus, não. Ninguém pode te impor nada, é você que define tudo, então você é Deus, né? Então é o orgulho materializado, né? E eu vou ler uma passagem grande aqui do final, mas é porque eu não conseguiria encerrar tão bem, porque ele faz um resumão, assim, ficou muito bom. Eu não conseguiria falar com palavras tão bonitas e que façam tanto sentido assim, né? Aí abre aspas. Graças a Deus, assim como o orgulho pode dar luz a todo outro tipo de pecado, o remédio para o orgulho, cultivar um senso radical de nossa dependência de Deus e uma profunda gratidão por isso, pode começar a nos libertar de todos os outros. Lembrar que fomos comprados por um preço nos dará vergonha de nos perdermos nos desejos carnais da luxúria e da gula, nos encherá de contentamento nos bons dons que Deus fez cair sobre seus filhos. Descansando seguros em Deus, seremos libertos da busca de estarmos seguros em nossas posses, abandonando a insaciável fome pela avareza e as comparações obsessivas da inveja. Reconhecer que somos literalmente nada sem Deus e sua graça nos fará tremer ao pensar em nos afastarmos dele em preguiça em direção ao nada das diversões frívolas. Saber que ele é o juiz e protege seus filhos nos fará abrir mão da ira que busca acertar todo mal resolvido e vingar cada afronta. Por fim, esse senso da ira esse senso de dependência radical
encerra o segredo para resolver nosso dilema anterior. Como distinguir uma virtude madura do orgulho que se congratula por ser bom demais para as virtudes menores? Ao reconhecer nossa dependência em Deus, não necessariamente pensamos menos de nós mesmos, antes, pensamos menos em nós mesmos. Não gastamos tempo demais refletindo quão bem vencemos os vários vícios, mas simplesmente fixamos nossos olhos em Jesus e começamos a focar no próximo vício que deve ser vencido, nos lembrando que, deste lado da glória, o orgulho sempre estará entre eles. Então, é isso. Muito boa essa série de textos, depois leiam. E é isso. Quem quiser fazer comentários, pode fazer. Bom, Bruno, muito obrigado. Eu acho que ficou bem legal porque ficou clara a tua exposição. Mesmo que não leu o texto, eu não li todo o